Imagine acordar no meio da noite, o mundo em silêncio, a luz apagada, e do nada, uma voz sussurra. Sabia que um rei decapitou 2 esposas porque não gostava mais do jeito que elas respiravam? Pois é. Se você acha que reality shows são obscenos, espere até conhecer os bastidores das cortes medievais. Prepare-se para dormir com a consciência perturbada, ou, pelo menos, estranhamente fascinada, com os desejos mais desvairados dos reis mais poderosos e mais pervertidos da Idade Média. E antes de mergulhar nessa decadência majestosa, se inscreva no canal agora, porque você não vai querer perder as próximas histórias sórdidas que o mundo tentou esconder debaixo da coroa. Aliás, de onde você está me ouvindo agora? Que horas são aí? Me diga nos comentários. Respire fundo. Agora feche os olhos e imagine um trono, um cetro e uma mente tão poluída que faria até Freud se benzer. Vamos começar. Ele não era apenas um rei. Era um homem que acreditava ser o próprio instrumento de Deus. E, com esse título, autorizava-se a fazer tudo, inclusive matar quem não o excitava mais. Henrique VIII, rei da Inglaterra, tinha uma libido imperial e um ego ainda maior que seu palácio. Henrique não começou como vilão. Jovem, atlético, carismático. Sabia tocar alaúde, dançar, escrever poesia. As damas da corte suspiravam, mas elas não sabiam que estavam entrando num campo minado decorado com flores. Catarina de Aragão, sua primeira esposa, era respeitada, inteligente, filha dos reis católicos, mas não lhe deu um herdeiro homem. E num mundo onde o útero definia a política, ela se tornou descartável. Henrique pediu anulação do casamento. A igreja disse não. Henrique rompeu com Roma e fundou a Igreja Anglicana. Tudo isso porque queria trocar de esposa. Com Ana Bolena, a coisa foi diferente. Ela era sagaz, ousada, cativante. Henrique ficou obcecado. Esperou anos para consumar a relação. Mas Ana também não lhe deu o tão sonhado filho homem. E seu temperamento forte começou a incomodar o ego real. Boatos, intrigas, falsos testemunhos. Acusaram-na de traição, incesto, feitiçaria. Resultado: cabeça no cesto. Henrique apareceu no outro dia, vestido de branco. Casou-se com outra menos de 24 horas depois. Jane era submissa, doce. Deu a Henrique o filho homem que ele tanto queria, mas morreu no parto. Henrique chorou, mas logo percebeu que chorar de verdade dá rugas. Henrique escolheu Ana de Cleves por retrato. Quando a viu ao vivo, soltou "Ela parece um cavalo". Tentou evitar o casamento, mas já era tarde. Casaram-se, mas ele nunca a tocou. Anulou o casamento por falta de atração mútua, embora a atração fosse só unilateralmente ausente. Ao menos, não a matou. Ela ganhou pensão e castelo. Foi a mais sortuda das esposas. Prima de Ana Bolena. Jovem, bela e adorada. Henrique já velho, doente e com úlcera na perna. Ainda assim, casaram-se. Catarina tinha amantes. Quando descobriram, ela foi decapitada. O rei chorou, de raiva. Inteligente, religiosa, cuidadora. Ajudou Henrique em seus últimos anos, cuidou dos filhos, evitou a forca ao ser acusada de heresia. Foi a única que sobreviveu. Henrique VIII deixou claro: seu amor era impulsivo, absoluto e mortal. O desejo era lei. O tédio era sentença. O casamento era ritual antes do abate. Não era só sobre prazer, era sobre poder. Seu corpo era o Estado. Sua libido decidia o destino de nações. E sua frustração podia gerar guerras, rompimentos com a igreja, execuções públicas. Henrique não era só pervertido. Era um exemplo de como o poder absoluto transforma desejo em decreto. Após sua morte, deixou uma Inglaterra dividida.
filhos traumatizados e uma reputação eternamente marcada por sangue e luxúria. Henrique VIII era a prova de que nem todo monstro usa máscara. Alguns usam coroa, seguram cetro e assinam sentenças de morte por capricho. Se até aqui você já está de olhos arregalados, comente: eu não seria amante de nenhum rei. E se inscreva agora, porque na próxima parte vamos para a Espanha, onde um certo Pedro o Cruel confundia paixão com psicopatia. Imagine um rei que chama o amor de crime e o crime de justiça divina. Está no coração da Península Ibérica, no século XIV. Aqui reside Pedro I de Castela, conhecido por muitos como Pedro o Cruel, ou contraditoriamente como o Justo, e cujo reinado misturou paixão, traição e execuções com ferocidade quase performática. Pedro ascendeu ao trono com apenas 16 anos após a morte de seu pai, Afonso XI. Seu primeiro casamento, com Branca de Bourbon, foi político. Ele nem sequer esperou conhecê-la pessoalmente. Ao vê-la, soltou apenas um sintético "não gostei" e a mandou iniciar sua viagem de retorno à França. A morte cruel de Branca, algumas semanas depois, foi atribuída por rumores à própria corte de Pedro. Enquanto isso, nas sombras da corte, uma figura destacava-se com brilho de escândalo: Maria de Padilla, amante oficial, de família nobre e olhos impossíveis de ignorar. Pedro assumiu seu legado inconsciente ao dar-lhe 4 filhos e, segundo a lógica torta da época, declarar-se casado com ela em segredo, fingindo desdenhar do matrimônio público. A nobreza a apoiava. Outros acusavam-no de profanar a honra real. Maria não amou apenas Pedro. Ela se tornou parte da trama de poder do rei. Ele nomeou seus irmãos para posições sólidas no reino, gerando desconforto nos nobres tradicionais. O descontentamento cresceu até a inevitável rebelião liderada por seu meio-irmão bastardo, Henrique de Trastâmara, o futuro Henrique II, e a intervenção de figuras como Bertrand du Guesclin. Durante as guerras que devastaram Castela, Pedro mandou executar todas as figuras que considerava traidoras, inclusive religiosos, e enviou aos arquivos mensagens finas logo antes de matar. Justiça ou psicopatia? Preferia não decidir. No meio de sua governação, Pedro enfrentou outro escândalo amoroso, e desta vez homoafetivo. Seu escudeiro Afonso Madeira se envolveu com uma mulher casada. Pedro, em dores de ceder ciúmes, mandou cortar-lhe aqueles membros que os homens mais prezam. Sim, a loucura foi cirúrgica. Quem ama, castiga, assumia forma física e inesquecível sentido. Testemunhas da corte narravam que Pedro gostava tanto do escudeiro que, mesmo mandando mutilá-lo, chorou pelo afeto que perdia. Um paradoxo labiríntico de poder, desejo e dor. Ainda assim, Pedro afirmava saber amar. Após a morte de Maria de Padilla, acometida por peste ou inveja política, ele a proclamou sua única esposa legítima, ignorando a Branca e outras alianças políticas forçadas. Foi um gesto de amor embalado em vingança. Ordenou execuções dos assassinos de Maria e transferiu seus restos mortais com pompa solene para o mosteiro de Alcobaça, em Portugal, como se declarasse que o direito ao amor transcende política e realeza. Seus cortesãos caracterizavam-no como corpulento, elegante, de pele pálida e cabelos loiros. Mas o que se falava, mesmo em tons conspiratórios, era que ele era dominado pela libido ou pelo desejo obsessivo de possuir corpos e territórios. A ambivalência de justo e cruel permanecia impressa no olhar da corte. Desde 1356, Pedro travou a violenta guerra dos dois Pedros contra seu primo de Aragão e, principalmente, contra seu meio-irmão Henrique, que se aliou à França para destroná-lo. Castigava caprichosamente vassalos, confiscava seus bens e decretava execuções rápidas, tudo sob o pretexto de justiça real. Ao final,
Pedro foi derrotado em Montiel, 1369, por Henrique e du Guesclin. Ao entrar numa tenda para negociação, reconheceu o inimigo tardio e teve seu rosto golpeado com faca, repetidamente, até morrer. O corpo ficou dias exposto, ridicularizado antes de ser enterrado. A ironia, o rei da vingança esfaqueado pela traição do sangue congelado. O mito de Pedro sobreviveu como dualidade entre o terror e a lealdade popular. Alguns o viam como justiceiro que governava com mão firme, punia a nobreza corrupta, protegia o povo contra abusos. Outros viam-no como tirano psicótico, maníaco por amor, basicamente consumido por ciúme e desejo obsessivo. Chaucer chegou a lamentar sua morte nos Contos da Cantuária. E, enquanto os Trastâmara reconstruíam a ordem, os poemas e crônicas continuaram registrando sua paixão por justiça e mulheres. Pedro encaixa-se no perfil que buscamos. Um rei que reescrevia o amor como ritual político e violência, que matava quem não o servia emocionalmente, que confundia desejo com decreto e que transformava a corte num palco de vingança e carne. Seu comportamento, que incluía seitas de amantes, casamento simultâneo com 3 mulheres, punir sexualidade alheia, foi seguido por décadas de rumores. Todas as suas decisões pessoais reverberavam como decretos sagrados. Ele personificava a fusão do sexo, do poder e do medo. Se essa parte te deixou arrepiado com o quanto desejo e poder podem se confundir, comente. Eu não trocaria amor por trono. E se inscreva agora, porque na próxima parte vamos explorar um rei que levava suas fixações às esferas públicas de forma absolutamente extravagante, inclusive empalhando inimigos por prazer. Se você acha que já viu cenário de escândalo, pergunte a Charles II, rei da Inglaterra, que transformou seu palácio num bordel reinante, e seus favoritos viraram personagens públicos de uma comédia grotesca. Dizem que o período da restauração foi a era do excesso, e Charles II, incapaz de obedecer limites de qualquer gênero, morreu sem herdeiro legítimo, mas deixou reconhecidos pelo menos 12 filhos fora do casamento, com 7 amantes oficiais espalhadas pelo reino. Barbara Villiers, a poderosa amante loira, reinava com títulos e influência política. Nell Gwyn, atriz popular, virou piada elegante com seu charme inconsciente, e ainda assim dominava o palco real. Neste palácio, os choros não vinham de tristeza, mas de ressaca e paranoia. Gente expulsa por satirizar o rei, como John Wilmot. Outros perdoados por crimes. Todos parte de um teatro libertino chamado Corte de Charles II. A corte se divertia com um dos bailes mais perversos de 1672. Cuckolds All a Row, festival de escárnio onde cornos reais eram celebrados em versos e danças, com convidados vestidos de marido traído. A moralidade da época ignorava se o rei pervertia a corte. Celebrava se o rei transformava o sexo em política. Os historiadores hoje falam da corte mais hedonista da história inglesa. Charles mantinha mulheres desde cortesãs até nobres estrangeiras, todas valendo títulos, posses e alianças. O poder se distribuía no leito, não no conselho. Lucy Walter, mãe do Duque de Monmouth, alimentou rumores de casamento secreto, um escândalo suficiente para ameaçar a sucessão inglesa. Mas o rei disfarçou com risada e promessas vagas. Cada amante tinha nome, status e descendência. Os Fitzroys dominavam a aristocracia até hoje. No outro extremo, na Itália, vivia o rei Ferrante, Ferdinando I, mais conhecido por seu Museu de Múmias. Ele empalhava inimigos, vestidos com suas próprias roupas, exibindo-os como troféus em corredores fechados, tudo para intimidar e entreter o poder. Sua crueldade era definitiva. Os traidores não eram executados, eram preservados, como peça viva do medo.
O rei exigia que visitantes perambulassem entre corpos embalsamados, num horror ritualizado. Enquanto Charles II organizava bailes escatológicos, Ferrante guiava elites por galerias de defuntos. Ambos usavam o corpo alheio, vivo ou morto, como sentença de espetáculo. E se você acha que essa era prática comum apenas no palco, veja que Ferrante também tinha escândalos de incesto com sua irmã e ampliava o poder por meio de amizades eróticas entre barões e aliados. Charles II exibia o sexo como performance, provocando escárnios e censuras. Ferrante exibia o inimigo como escultura mórbida. Mantinha cadáveres como aviso disfarçado de arte. Ambos confundiam prazer com ameaça, entretenimento com poder. Não havia lógica moral. Havia espetáculo. Ambos deixaram memórias ambíguas. Charles II ficou como o Merry Monarch, popular na história inglesa, mas lembrado pelo hedonismo intolerável da corte. Ferrante, por sua vez, não poupou crueldade, eternizado no Juiz da Itália, mas assombrado por seus próprios museus macabros e escândalos familiares. Se você acha que Henrique VIII levou longe o tédio real, Charles II o misturou com uma corte inteira de amantes. Ferrante o transformou em arte morta. O luxo e a perversão tornaram-se faces da mesma moeda real. Imagine narrador. O rei empalha seu inimigo. Dali, manda convidar os barões para visitarem o túmulo, vestido e empalhado. Ele sorri e diz: olhem bem, ou meu museu pessoal será de vocês. Ou então, a corte dança coroas falsas na véspera de Ano Novo, cada convidado com orelha de burro. O rei batiza o baile de Cuckolds All a Row. O escândalo como linguagem pública. Charles e Ferrante representam reinados, onde o escândalo virou ferramenta política. O poder era exercido com prazer, e prazer era exercício de terror. Antes do Photoshop, antes do tabloide, havia tronos. Se essa segunda parte te deixou sem fôlego, comente. Eu não entraria nesse baile real. Imagine um palácio onde o rei dançado bêbado pelo salão geme em público, convulsiona sobre a mesa e os cortesãos aplaudem como quem assiste a uma performance macabra. Esse foi o reinado de Christian VII, da Dinamarca, um monarca venerado e desprezado, cuja loucura se tornou espetáculo. Christian VII acessou o trono em 1766 com apenas 17 anos. Herdeiro de uma reputação clássica e britânica, foi criado para ser racional e iluminista. Mas em pouco tempo, o futuro tinha tremores, delírios e isolamento. Logo depois do casamento com Caroline Matilda, irmã do rei da Inglaterra, começaram a surgir crises, surtos psicóticos, obsessões, epilásias públicas. Ele ficava inconsciente, sem aviso. O cerimonial era interrompido e permanecia imóvel por horas. Os cortesãos sussurravam: "Nosso rei é marionete", ou paciente. Ao longo do reinado, Christian recebeu gurizes de médicos estrangeiros que o mandavam encher o corpo de sangrias, purgas e poções fortes, tudo acompanhado de relatos de vômitos coloridos e delírios literários. Mas o choque real ocorreu numa noite de baile. Christian pegou fogo no tapete, gritou que estava queimando, correu nu pelas torres, arrancou retratos e precisou ser contido por servos. Acabou algemado a uma cama de pedra várias horas depois de vomitar sangue. Os cronistas escreveram que a corte parecia mais hospício do que palácio, e ninguém ousava dizer se era medo ou fascínio. No auge da crise, começou a corte política mais escandalosa da Dinamarca. O médico Johann Friedrich Struensee ganhou confiança e, por fim, poder real. Passou a exercer o poder no lugar do rei, implantou reformas radicais e foi amante da rainha Caroline Matilda, irmã de George III da Inglaterra. Struensee aparecia nos salões dançando, bebendo, rindo. O rei dormia ou delirava. A rainha ostentava sedução diante de cortesãos embasbacados.
O escândalo parecia roteiro decadente: casamento real, médico idealista, traição pública, loucura oficial. Quando Struensee foi preso em 1772, o mundo observou um espetáculo. Seu julgamento público ocorreu em praça aberta. Os nobres gritaram seu nome enquanto ele era trazido ferido, sangrando. Depois, guilhotinado, decapitado e esquartejado. Suas mãos mostradas ao povo como troféu. Sua cabeça exibida num poste diante do palácio. O rei delirante ouviu tudo, ou nada, enquanto a amante chorava. A corte se dividiu entre simpatizantes do médico e defensores do status quo. Após a execução, Christian entrou em eclipse. Vivia alheio. Sua tarefa era dormir, acordar e esquecer. As decisões eram assinadas por regentes e conselheiros que ocorriam nos bastidores. Mas o fato, a loucura se tornou governabilidade. O poder real apareceu dali em diante como farsa organizada, circo público e manipulação psicológica. 6. Herança disfuncional do trono. Christian teve filhos, um dos quais, o futuro Frederick VI, regeria a Dinamarca centralizado, mas carregando trauma psicológico. A corte nunca esqueceu. A loucura do rei era lembrada por poemas cantados em tavernas e por murais escondidos. O comportamento regal ficou registrado como símbolo da fragilidade humana diante do poder absoluto. Coração real, embalado por delírio público. Christian VII encaixa-se neste nosso rol de reis pervertidos, mas não por luxúria sexual. Foi pervertido pela mente, pela forma como usavam seu estado de doença como entretenimento de elite. Seu corpo era trono e palco, e sua inconsistência se tornou cadeia pública. Imagine a narração. O rei entra cambaleando no salão real, olhos brilhando, nu, murmurando nomes que ninguém conhece. Um médico o segue, anotando em pergaminhos. A rainha desmaia apavorada, e os cortesãos trotam atrás como quem lidera enxame de formigas. Ou capturam Struensee, pregam suas mãos na muralha do palácio e o cortam em público. A cabeça dele gira no poste. O rei dorme. A corte assiste. Perversão não só em sexo, mas em controle mental. A Europa viu esse caso no teatro e no panfleto. Hoje, é estudado como caso precoce de abuso da psique real. Alguns historiadores afirmam que, se a loucura fosse televisiva, seria sitcom sombrio, onde ninguém ri de verdade. É um lembrete. Poder absoluto corrompe a mente, e mente frágil que vira trono se torna espetáculo. Christian VII completa o arco de vício real. Henrique VIII com sua libido mortal. Pedro de Castela com seu amor assassino. Charles II e Ferrante com o espetáculo público do escárnio e da execução. E Christian VII com sua loucura oficial. Um painel medieval que não nega sequência. Poder, perversão e espetáculo tornam-se linguagem política dura e inesquecível. Se essa parte te deixou com o coração batendo por dentro, comente. Eu não aceitaria um trono tão ensanguentado. E se inscreva agora. Na próxima parte, vamos ver o rei que decorava seu castelo com traidores empalhados e arte macabra. Fernando I de Nápoles, mais conhecido como Ferrante. Imagine entrar num salão real adornado com cadáveres impecavelmente vestidos, empalhados e enfileirados como se dissessem: este poderia ser você. Esse era o império de terror estético de Fernando I de Nápoles, também conhecido como Ferrante, um rei que transformou o medo em arte decorativa. Subindo ao trono em 1458, Ferrante reinou por 3 décadas, trazendo prosperidade e controle absoluto. Mas foi seu símbolo mais macabro que o tornou uma lenda. O fato de manter um museu privado repleto de inimigos embalsamados, trajando suas próprias roupas de vida, expostos como troféus humanos. Era sua máquina silenciosa de intimidação. Jacob Burckhardt, historiador renomado, descreveu Ferrante como alguém que gostava de manter os inimigos próximos, vivos em prisões ou mortos
e embalsamados como peças decorativas. Um aviso cortês sobre o preço da traição. Os barões conspiravam sob o pano diplomático, mas Ferrante viu tudo. Ao serem condenados, não apenas executava, como preservava seus corpos. Foi descrito que barões traidores recebiam dinheiro, saúde e vestimentas enviadas dos arquivos reais, como se fossem vivos, antes de, semanas depois, se tornar parte do museu em persona morta. Ele os empalhava, corpos rígidos, rostos enfurecidos, colocava-os nos corredores do palácio para que visitantes ilustres caminhassem entre eles como se estivessem numa galeria de horrores autorais. Imagine nobres varando corredores decorados com mãos decepadas, penduradas como guirlandas, corpos vestidos e mantidos como estátuas vivas. Tudo para confirmar que horror e poder podiam andar de mãos dadas. Ferrante não executava por execução. Ele transformava o traidor em objeto de arte, espantalho de sua própria ambição política. Os escândalos sexuais também cruzaram sua corte. Rumores diziam que Ferrante mantinha uma relação obscena com sua irmã Eleonora, combinando poder e desejo numa narrativa proibida e cruel. Tais boatos aumentavam seu mito, um trono manchado pela corrupção genética e erro moral. A corte de Nápoles vivia sob tensão constante. Prazer político, perversão pública, perigo constante. Enquanto Charles II seduzia a corte inglesa com amantes e bailes escandalosos, Ferrante mergulhava seus visitantes num teatro de execução silenciosa, digna de profanar leis e corações. Charles celebrava o sexo como poder. Ferrante celebrava o medo como arte. Ambos eram reis pervertidos. Ambos fizeram do trono palco para suas excentricidades. Ferrante foi chamado de juiz da Itália por sua capacidade de julgar e executar, mas muitos o temiam como figura de terror monárquico. Aqueles que sobreviveram ao escândalo o lembraram como mortal e fascinante. Um rei que sabia que a intimidação visual era mais poderosa que qualquer decreto. O Museu de Cadáveres foi uma aula. Exiba o inimigo, silencie o traidor. Cada visitante que entrava ali entendia a linguagem não verbal do poder e da impunidade criativa. Imagine a narração dramática. Você abre uma porta do palácio e encontra seu próprio nome tatuado numa lista. Segue e vê o corpo de alguém que você conheceu, vestido como se fosse jantar. Ele sorria. Depois, aprenderá que azar é ter nome na lista, mas não morrer ali, apenas esperar. Ou, o rei convida nobres para um banquete. Eles caminham por corredores cheios de corpos de traidores empalhados. O rei sorri. Bem-vindos ao meu museu. Aqui morre quem não serve eternamente. Perversão visível. Poder intacto. O tempo apagou as múmias, mas deixou o mito. Um rei que decorou o horror. Ferrante se tornou relato entre artistas renascentistas e cronistas macabros. Um símbolo de que poder absoluto não depende só de espada ou coroa, mas de imagética e medo público. Fernando I completa o panteão dos reis que transformaram desejo e trauma em espetáculo. Henrique VIII matou 2 esposas por tédio. Pedro de Castela confundiu amor com execução. Charles II transmutou sexo em política. Christian VII transformou sua loucura em simulação pública. Ferrante converteu morte em decoração. Todos eles compartilhavam um pacto com a sedução do medo, com o grotesco decorado por poder. Se essa parte te deixou sem piscar, comente. Eu nunca assistiria ao Museu do Medo Real. E se inscreva agora. Na próxima parte, vamos descobrir como esses reis influenciam nossa forma moderna de olhar o poder, o escândalo e a imagem pública. Parte 6. Reflexos modernos. Como os reis escandalosos moldaram o poder público. Setul Harunti, 000 palavras. Pense nos grandes escândalos de hoje.
Selfies em banhos com líderes mundiais, vídeos vazados intimistas, polêmicas que estouram nas redes sociais. Agora, imagine. Nossos reis medievais fizeram exatamente isso, só que sem internet, mas com pudor ainda menor. Charles II instruiu a corte inglesa a não apenas tolerar suas amantes, mas exibi-las como símbolos de poder. Barbara Villiers se tornou duquesa de Cleveland por ser sua amante principal, recebendo títulos, influência política e controle sobre a corte. Hoje, políticos buscam influencers para aparecer em eventos. Também atraem votos com imagem pública e escândalo calculado. Nell Gwyn, ex-atriz e prostituta ocasional, virou figura pública querida, com mordazes respostas satíricas e influência social, inclusive sendo reconhecida como mãe de duque por Charles II e enterrada em igreja real. Hoje, celebridades de reality show se tornam donas de marcas e influenciam política. A linha entre escândalo e presença pública se desfaz. Ferrante de Nápoles exibiu cadáveres empalhados de inimigos como se fossem decoração real, transformando o horror em arte política. Jacob Burckhardt relata seu Museu de Múmias como instrumento de medo e diplomacia pessoal. Nos tempos atuais, regimes autoritários ainda fazem exposições de corpos, vivos ou mortos, como forma de intimidação. Discurso visual como linguagem de poder. Christian Setine, da Dinamarca, conviveu com sua própria insanidade pública, enquanto cortesãos transformavam sua doença em plataforma política. O surto virou espetáculo, sem transparência, mas com decisões tomadas por detrás de cortinas. Hoje, vemos líderes sendo caricaturados em redes e memes, e discussões sobre saúde mental em chefes de Estado tornam-se tabus repletos de manipulação e controle. Reis como Henrique VIII e Charles II fizeram do escândalo pessoal uma extensão de governança. As cabeças rolavam, ou as amantes floresciam, conforme o humor da corte. Tudo documentado por cronistas e pintores. No mundo moderno, governos transformam polêmicas privadas em eventos midiáticos, desde entrevistas nunca autorizadas a vazamentos que viram campanha política. Ana Bolena, Maria de Padilla, Nell Gwyn, Caroline Matilda, todas se tornaram símbolos de rebeldia, amor proibido ou vítima da política sexual real. Hoje, nomes como Mônica Lewinsky ou as duquesas da mídia são símbolos de narrativas construídas por tabloides e algoritmos e moldam percepções sobre poder e vulnerabilidade. Se há algo que esses reis deixaram de legado, é a compreensão de que poder sem pudor transforma desejo em política. A indecência política, escândalo, morte, loucura exposta, hoje aparece em vídeos virais, em discursos de ódio ou em rituais de cancelamento público. Como os reis que usavam amantes ou execuções como espetáculo, governos contemporâneos usam propaganda, atentados simbólicos, exposições públicas. Tudo calculado para projetar autoridade ou levar medo. Os cortesãos aplaudiam o rei delirante ou congelavam diante dos corpos empalháveis. Eles eram parte ativa no ritual de poder. Hoje, assistimos, comentamos nos fóruns, compartilhamos memes e alimentamos essa performance política coletiva. O escândalo real não morreu. Ele apenas mudou de formato. Do trono ao Twitter, do museu de horror à timeline digital, das amantes reais às novelas políticas. Mas a regra é a mesma. Poder exige espetáculo, e o espetáculo exige uma plateia que observa, julga e compartilha. Se essa parte te fez pensar que o poder nunca perde uma chance de se expor, comente. Eu não deixaria um escândalo moldar minha fama. E se inscreva agora. Na próxima etapa, vamos falar sobre o impacto psicológico desses escândalos reais nas dinastias reais e na forma como hoje consumimos histórias de poder. Imagine as cortes medievais como grandes espelhos aflitos, refletindo corpos cansados, mentes feridas
e genealogias marcadas pelo peso do escândalo. Os reis que contamos nas partes anteriores não apenas causaram terror, deixaram feridas invisíveis que atravessam gerações. Quando Henrique VIII decapitou esposas com frieza imperativa, não eliminou apenas corpos, instaurou uma herança de paranoia na dinastia Tudor. Historicamente, sabe-se que esse traço evoluiu em isolamento emocional e medo constante entre seus herdeiros. Os filhos, especialmente Elizabeth e Edward, viveram sob a sombra de um pai que via perigo em cada olhar. Essa neurose hereditária moldou o clima político inglês por décadas. Em castelos italianos, como o de Nápoles, Ferrante empalhava inimigos para exibir como troféus, transformando a intimidação em decoração viva. O resultado: cortesões aderiam à resignação ou à loucura. Muitos adoeciam, moralmente e psicologicamente, diante da constante ameaça visual. Não era só um museu macabro, era aula brutal de poder, com efeitos duradouros na forma de submissão ou rebeldia silenciosa entre os nobres. Christian VII, o rei delirante da Dinamarca, foi tratado como performance contínua. Sua instabilidade mental foi projetada como espetáculo. Seus surtos, dominados por conselheiros nos bastidores do poder. A corte reproduziu por décadas um teatro de loucura controlada, e seus descendentes carregaram a marca da psicose governamental. O trono virou sinônimo de instabilidade. Pedro de Castela, obcecado por amor e vingança, fez do ciúme real decreto. Mutilações públicas, execuções arbitrárias, declarações de casamento secreto. Tudo sinalizava desejo transformado em lei mais cruel. Sua morte violenta encerrou um ciclo que deixou a nobreza traumatizada e dinastias despedaçadas por disputas de legado. Essas violações de confiança e desempenho de poder não terminavam no corpo político. Elas reverberavam nos descendentes. A falta de herdeiros, os desastres genealógicos, como no caso de Henrique VIII, possivelmente afetado por síndrome genética como MacLeod, parecem estar ligados a traços hereditários de infertilidade e instabilidade mental. Até hoje há algo a se aprender. Escândalo real não é ruído temporário. Ele deixa cicatrizes profundas na memória institucional de um reino, desequilibrando sucessões, facilitando guerras civis e conflitos dinásticos. Essas histórias são espelhos de nós. Em tempos modernos, escândalos de poder, vazamentos, exposições, câmeras indevidas exercem efeitos parecidos. Comportamento tóxico em liderança, manipulação psicológica, humilhação pública. Tudo isso produz ecos em ambientes públicos e pessoais, criando heranças de trauma que vão além de uma narrativa. O público atuava como cúmplice e plateia. Os cortesãos que aplaudiam Christian VII delirando ou admiravam os museus macabros de Ferrante reforçavam o pacto coletivo de submissão ao poder. Hoje, compartilhamos essas imagens nas redes, alimentamos notícias em cadeia e, mesmo sabendo disso, continuamos a assistir. Em resumo, esses reis nos ensinaram que o escândalo real pode ser armadilha psicológica. Ele molda dinastias, destrói legados, deixa traumas que atravessam séculos. E mesmo em nossa era digital, seguimos repetindo os mesmos padrões, apenas com outro formato. Se essa parte te fez perceber que o poder escandaloso deixa feridas profundas, invisíveis, com sequelas que atravessam famílias, instituições e gerações, comente. Eu não repetiria os erros que geram traumas reais. E se inscreva agora. Na próxima parte, vamos explorar como hoje as narrativas desses reis moldam nossa cultura pop, nossas séries e a forma como consumimos líderes históricos. Você já se perguntou por que continua assistindo séries históricas que dramatizam obsessões reais e escândalos sexuais dos reis medievais? A resposta é simples. O grotesco combina com o melodrama e o público adora. Começamos com The Tudors, série de sucesso que retrata Henrique VIII como um deus sedutor.
obcecado, vingativo. Cada episódio reforça o padrão. Tédio vira beira de ataúde. Paixão se torna sentença. Cabeça pode rolar num suspiro. Essa série é hoje referência quando se fala em monarquia pervertida. Recriando com luxo e teatralidade as cabeças de Ana Bolena e Katharina Howard, The Tudors mostra como o poder absoluto pode usar o sexo como arma política. É um exemplo moderno perfeito de como o escândalo real continua reverberando. E por que somos atraídos por isso? A série teve 4 temporadas e grande impacto cultural entre fãs de história e drama. Depois veio A Royal Affair, filme dinamarquês de 2012 que retrata o reinado e delírio de Christian VII e sua amante Carila Matilda, bem como a ascensão e queda do médico Struensee. É história, amor, poder, obsessão, tudo misturado ao retrato da loucura oficial. O público testemunha o delírio real como crônica íntima. O personagem de Struensee se torna símbolo de poder usada por amor e manipulação, e o filme toca onde o poder falha e seduz. Essa lógica de fascínio público se espelha em títulos como Reign, série sobre Maria Stuart, que dramatiza intrigas sexuais, alianças familiares e poder feminino. Ela pressupõe que precisamos de escândalo sexual para dar vida à história real. A série não se afina com rigor histórico. Segue a premissa de sexo, poder, engajamento. Um pacto narrativo que, deliberadamente ou não, alimenta a ideia de que monarquia é sensualidade pública. O público moderno consome essas histórias como história com adrenalina, onde o erro moral é o tempero e a luxúria, o contexto. Não por acaso, séries e filmes de época vivem reciclando os mesmos padrões de poder, sexo e decadência que vimos no trono de Henrique, Pedro, Charles e Christian. O péssimo gosto não ficou em Londres, Copenhague ou Nápoles do passado. Transbordou em narrativa audiovisual recente. Mesmo produções como The Winter King, inspirada nos romances de Arturo, ou adaptações inspiradas em Maurice Druon, que George R. Martin chama de Game of Thrones real, repetem o mesmo mecanismo: trono, traição, sexo escandaloso como núcleo de tensão. Em episódios que retratam Ana Bolena como mulher sedutora ou Catarina de Aragão como mártir vulnerável, vemos que a moral conservadora não entranha na trama. O que importa é causar choque, mostrar o trono como palco onde o pecado vira narrativa. Isso explica a persistência de um padrão. Público nunca quer saber do rei que governa bem distante do sexo. Quer o escândalo. Assim como o espantalho de Ferrante empalhado virou personagem literário, sua história foi transformada em cenário de série, um símbolo do horror empalhado que vira entretenimento. Por trás das câmeras, roteiristas e produtores entendem: escândalo rende audiência. Veja como Henrique VIII virou nome de podcasts, documentários, livros pop. A podcaster Rebecca Larson, por exemplo, investe na narrativa dos Tudors como explosão emocional e política, quase um show de crimes conjugais reais. Essas narrativas criam dupla ponte. O espectador se sente parte da corte, testemunha da luxúria, cúmplice da execração. É psicologia pop embutida em história. Por isso, precisamos mostrar essas figuras sem romantização. Não era apenas poder, era desejo misturado com ódio, com controle, com destruição, num contexto religioso, político e sexual brutal. Você já percebeu isso? As personalidades controversas, Henrique, Pedro, Charles, Ferrante, Christian, se repetem como arquétipos visuais. São reis sedutores, tiranos derretidos, psicóticos decorados, amores líquidos. E cada produção contemporânea reproduz esse padrão porque ele funciona emocionalmente. Lisonjeia medos e desejos modernos ao plasmar poder. Por fim, no Netflix ou Amazon Prime, em filme de arte ou série pop, a gente segue aprendendo.
Trono e cama têm a mesma finalidade: controlar corpos e narrativas. E a fascinação por reis pervertidos funciona como espelho para nossas próprias obsessões com fama, sexo e poder. Se essa parte te fez perceber como ainda hoje nos fascina o escândalo dos reis medievais e como isso virou entretenimento global, comente. Eu assistiria, mas com o escândalo como advertência. Você já reparou como imagens de reis pervertidos e tiranos medievais voltam como ícones de estilo em cafés góticos, editoriais de moda e capas de álbuns obscuros? A obsessão com poder escandaloso sai dos livros e ganha forma em roupas, símbolos e atitude. E você pode estar vestindo parte dessa história agora, sem nem perceber. A cena contemporânea de moda medieval, às vezes chamada de medievalcore ou weirdcore, alcançou maior popularidade em 2025. Celebridades como Chappelle Roan apareceram no Grammy usando henning pontudos e armaduras estilizadas que evocam rainhas do século XIV, numa estética maximalista que desafia o quiet luxury conservador. Marcas como Versace, Dior e Burberry lançaram coleções com corsés inspirados em armaduras, tecidos metálicos e símbolos medievais como espadas e brasões, tudo para resgatar prestígio e rebeldia num mundo saturado de cotidiano cinza. Esse revival medieval não é nostalgia histórica, é subversão estética. Inclui referências a Joana d'Arc, casacos armadura e longos vestidos concorrentes, antigos chapéus henning reaparecendo em festas e vestidos de tapete vermelho, em um diálogo consciente com imposições medievais e estéticas de poder. Subculturas urbanas como steampunk, goth, dark academia ou bardcore também se entrecruzam com essa vibe medieval. O steampunk usa elementos vitorianos e industriais para evocar força e estranheza. O bardcore cria remixes medievais de hits pop no YouTube, provando que o passado ainda tem pulsão sonora moderna. Dentro dessa estética, a figura de reis pervertidos se torna um arquétipo simbólico. Henrique VIII com suas cabeças rolando por capricho, Charles II e suas amantes oficiais, Ferrante e seu museu de cadáveres, Christian VII e o palácio convertido em teatro de loucura pública. Todos eles viraram metáforas visuais para abuso de poder, espetáculo e erotismo. Vestir referências a eles, estampa de coroa, insinuar o símbolo de pena de fel, usar acessórios semelhantes a correntes, é afirmar que poder e transgressão são linguagem universal. As subculturas góticas contemporâneas, como Dark Academia ou Gothic Lolita, também beberam dessa fonte. Embora inspiradas no período vitoriano e clássico, muitas dessas jornadas estéticas parecem derivar de uma fascinação por autoridade decadente e por poder simbólico, e por isso encaixam bem com narrativas de tirania e escândalo sexual nos tronos medievais. Na moda alternativa japonesa, por exemplo, a Gothic Lolita às vezes mescla o fofo com o macabro, criando um visual de boneca controlada por um poder oculto, um eco dos tronos escandalosos que estudamos. Vestir essas narrativas não é apenas performance, é manifesto. Quando você coloca um colar com crucifixo medieval, usa maquiagem que lembra pintura barroca, veste corrente metálica pendurada no pescoço, está reproduzindo símbolos que reis como Ferrante usavam para intimidar e afirmar soberania. É subversão política travestida de moda. Eventos de moda medieval estão acontecendo hoje, desde ensaios fotográficos em castelos escoceses até festivais de fantasia real nos Highlands, que vendem cartela de sobrinhos de armaduras e retiros de fotografia histórica. E esses eventos não replicam história, reinventam-na de forma simbiótica com desempenho artístico. Na cultura digital, bardcore viraliza a estética medieval com covers de hits pop em alaúde e harpa. O áudio cria nostalgia consciente e estética sonora, que conecta com o imaginário dos tronos decadentes.
permite que você cante a melodia de Beyoncé como trovador medieval, enquanto sente o peso simbólico da realeza pervertida. Arquétipos reais, como Henrique VIII ou Christian VII, viraram personagens simbólicos de narrativas e modas que recusam pudor. A corte era palco, o corpo era texto, o escândalo era história. Hoje, ateados por essa espécie de luto cultural pelo exagero real, vestimos a fúria dos reis escandalosos como estética de resistência. Essa fascinação é mais do que estética, é psicologia. Revela desejo latente por caos, por big drama, por espetacularização do poder sob forma visual. Seja numa tatu de espada, numa gargantilha de caveira ou num vestido metálico digno de coroação teatral, levamos a perversa estética real para nossas cadeias simbólicas contemporâneas. Portanto, quando você vê influenciadores usando vestido punhal, armadura leve e maquiagem gótica reluzente, saiba, não é cosplay. É reverência estética a reis que transformaram poder e erotismo em arte escancarada. Em outras palavras, você carrega o legado escandaloso no corpo e na visão. Se essa parte te fez reconhecer o poder que sensualidade, horror e vestuário podem exercer no moderno, comente. Eu vestiria meu próprio escândalo simbólico. E se inscreva agora. A seguir, vamos encerrar nossa jornada explorando o eco cultural desses reis na política contemporânea e como podemos aprender com esse passado distópico. Você já olhou para o mundo contemporâneo e sentiu que, mesmo sem realeza, o poder continua sendo exercido como espetáculo? Essa última parte é o espelho que conecta a loucura real dos reis escandalosos ao poder público moderno e as estratégias psicológicas que ainda usamos inconscientemente. Desde Henrique VIII até Fernando I, os reis transformaram desejo, loucura e medo em governança simbólica. Hoje, governos, magnatas e influenciadores executam o mesmo jogo, com plataformas digitais, vídeos censuráveis e exposições públicas privadas. O caso de Barbara Villiers, amante favorita de Charles II, revela como sexualidade tornou-se instrumento político. Embora não oficialmente esposa, ela recebeu títulos reais, duchesse, uma pensão generosa e influência sobre decisões de Estado. A intimidade virou moeda de estabilidade. Hoje, o poder usa imagens íntimas controladas e escândalos pagos. Influencers sendo a favorita de políticos, alianças de poder disfarçadas de romance. A vipitude pública de Charles II criou padrões. Esposas trocadas por amantes pressionam a noção de que o escândalo pessoal pode ser mais eficiente que um decreto. Bárbara vendia audiências com o rei. Sim, ela teve filhos ilegítimos reconhecidos e transformou sexo em política explícita. Turn to search to turn to search. Hoje, videoclipes com celebridades e relacionamentos escandalosos costumam aumentar a audiência instantaneamente. Fernando I de Nápoles criou seu Museu de Múmias como advertência visual. Corpos empalhados de traidores vestidos com suas roupas intactas, exibidos a convidados como aviso de poder absoluto. O horror tornou-se arte política. Se você suspeitasse alguém de traição, convidava esse alguém a caminhar por aquele corredor macabro. Essa iconografia não morreu. Regimes totalitários fazem troféu de corpos mortos ou desaparecidos. Cartazes do terror tributário nascido da morte continuam como ferramenta de medo. Christian VII, rei da Dinamarca, transformou sua própria doença em espetáculo político. Seus surtos eram documentados pela corte e conselheiros tomavam decisões por ele, como se ele fosse marionete de festeiros. A loucura virou governança indireta. Hoje, líderes manipulam perfis de saúde mental para agirem como sombras clericais ou para apagar responsabilidades. A narrativa pública sugere fragilidade deliberada. Pedro de Castela misturou amor com execução política. Amou Maria de Padilla,
com exigência mordaz. Decretou morte por ciúme, mutilações físicas e mentais, tudo frente à face da corte. Seu reinado foi sobre desejo absoluto e punição chocante para quem ousasse trair o amor real. Em nosso tempo, escândalos pessoais são transformados em justificativa de política autoritária. Quem critica será punido. O padrão é claro: escândalo pessoal vira cenário político, espetáculo ritualizado diante da plateia pública. Não apenas nos palácios de pedra, também no parlamento, no feed do Instagram, na capa do jornal. Ainda hoje nos atraem histórias desses reis. Mas o aviso é: quando a intimidade vira política, ela deixará marcas na moral pública e na estabilidade das instituições. O poder que se alimenta de escândalo se torna carro de boi, que roda sobre alavanca de voyeurismo coletivo. E ainda hoje repetimos os mesmos erros. Líderes usam alianças íntimas com artistas, mistresses modernas, que ganham influência política. A internet transforma cada clique de exposição cardíaca em audiência. A intimidade erótica ou dramática vira ferramenta de imagem e controle. Você vê políticos com escândalos sexuais que não apenas perdem voto, mas reforçam uma narrativa. Fizeram, revelaram, controlam. A intimidade foi capitalizada. A mídia sensacionalista repete: o aborto do escândalo vende mais que o decreto. São os tronos do hoje, espelhos sociais erguidos na pedra do voyeurismo digital. Essa jornada final liga o passado ao hoje. O trono, mesmo em repúblicas modernas, exige espetáculo. O escândalo ainda tem força. O medo ainda é arma. E você, que se interessa por essas histórias, está olhando para si mesmo no espelho de Pedro, Henrique, Charles, Christian ou Ferrante. Pergunta-se: até onde o poder está disposto a expor seu próprio medo, desejo ou loucura para manter controle? Obrigado por ter chegado até aqui. Se essas histórias de poder escandaloso e sexualidade convertida em arma te fascinaram, provocaram indignação ou riso, porque nos lembram da nossa própria ambição mal disfarçada. Inscreva-se no canal agora, porque ainda temos mais rédeas históricas para puxar no futuro. E você não quer perder. Me conta nos comentários: de onde você está me ouvindo? Que horas são onde você está? E escreva: eu vejo o trono no reflexo da minha timeline. Respire fundo. Estamos fechando este livro, mas a história escancarada dos reis pervertidos continua dentro de nós. E quem sabe, nos próximos vídeos, voltaremos a iluminar os segredos escuros por trás das coroas. Boa noite, ou melhor, boa chama, intensa e irreverente.